Sejam bem-vindos à Mesa do Canto, de 3 de fevereiro. Nesta nova versão da Mesa do Canto, é a primeira vez que estamos fora do estúdio e desta vez viemos até ao Museu do Quartzo. Um museu que vale a pena vir, porque se calhar muitos vizienses não têm, saberão que ele existe, mas se calhar não sabem a riqueza que está aqui dentro. Connosco está Adelino Figueiredo, que é o coordenador, diretor do Museu do Quartzo. Obrigado por nos receberes aqui. Esta, como sempre, como todas as... nesta nova fase da Mesa do Canto, é uma conversa perfeitamente informal, agradecendo o facto de nos receberes aqui e tendo aqui esta panóplia de amostras que temos aqui atrás nesta mesa. E antes de mais eu pedia-te para falares um bocadinho do Museu do Quartzo, para quem não conhece, ou para quem sabe que ele existe, mas o que é que temos aqui, assim, em traços muito gerais. Ok. Obrigado também, Zé Luís Araújo, um amigo de longa data já. Portanto, eu como representante e como responsável, coordenador do Museu do Quartzo, é um gosto também receber-vos aqui. E, portanto, eu vou tentar ser sintético e, claro, naquilo que é o Museu do Quartzo, ou na essência do Museu do Quartzo. O Museu do Quartzo, portanto, foi um projeto que a Câmara de Viseu, em 1997, quis começar a dinamizar. Eu sou engenheiro geólogo de formação base da Universidade de Coimbra e, portanto, entrei na Câmara de Viseu em 1997 e, nessa altura, fui confrontado com o senhor vice-presidente da autarquia, portanto, o vereador Dr. Américo, que, na altura, me conhecia também, tinha sido até meu professor e, portanto, conhecia-me da minha formação, e desafiou-me a pensar aqui neste espaço que tinha aqui no Monte Santa Luzia. Para quem não conhece, o Museu do Quartzo localiza-se no Monte Santa Luzia, portanto, a cerca de 6 km da cidade de Viseu, entre a freguesia de Abravês e de Campo. Portanto, há aqui uma dúvida a quem é que pertence o Monte Santa Luzia, mas, portanto, grande parte enquadra-se na zona, portanto, do Campo. Portanto, na freguesia do Campo e Abraveses, e este projeto do museu resultou da necessidade de encontrar uma solução para um espaço que durante mais de 25 anos foi, ao fim e ao cabo, utilizado de uma forma abusiva em termos de exploração, que foi a exploração de uma pedreira, localizada aqui no Monte Santa Luzia, uma pedreira de quartzo, e que a Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos de Canas Senhorim foi a sua concessionária. Portanto, a Câmara cedeu este espaço em 1961 portanto, à Companhia Portuguesa e de 61 a 86 a empresa fez aqui exploração do quartzo, deste tipo de mineral que aparece aqui na nossa zona do Monte Santa Luzia. O quartzo que aparece aqui, grande parte, ou a maior parte, é o quartzo leitoso. Portanto, leitoso porque tem aquele aspecto baço ou aspecto branco, e esse quartzo era, ao fim e ao cabo, transformado, era levado daqui de Viseu, neste caso de Monte Santa Luzia, para Canas Senhorim, onde eles iriam fazer a transformação desse quartzo em fornos de alta temperatura, portanto, os fornos elétricos de Canas Senhorim. O quartzo tem um ponto de fusão na ordem dos 1700 graus, 1705 graus, portanto, os fornos trabalhavam na ordem dos 2000 graus e, portanto, eles, tecnicamente, o que é que eles faziam? Derretiam esse quartzo e juntavam sucata, neste caso ferro, para formarem duas ligas metálicas de ferro-silício e silício-metal que eram comercializadas para o estrangeiro, basicamente para o Japão e para a Alemanha. Havia uma pequena parte que era utilizada para a siderurgia nacional, mas grande parte era para comercializar para o estrangeiro. O que é que utilizavam esse quartzo, essas ligas? Essas ligas eram utilizadas essencialmente na indústria metalomecânica e na indústria cirúrgica, ou seja, na siderurgia nacional também havia alguma utilização desse material, mas grande parte era para o estrangeiro. Portanto, era um material que era usado basicamente como uma liga de reforço, ao fim e ao cabo, em grandes indústrias. Portanto, isso era o destino do quartzo, basicamente. Havia uma pequena percentagem que chamávamos a sarrisca, que é aquela brita miúda que se colocava nos caminhos florestais, mas, portanto, era uma coisa mínima em que a Câmara distribuía essa parte, às vezes, pelas juntas de freguesia, e, portanto, era um destino também que dava algum quartzo que aqui sobrava. Portanto, durante 25 anos, o quartzo foi aqui retirado. O que nós temos aqui em termos de património geológico é um património geológico ímpar. Por isso é que eu também me senti um bocadinho à vontade de trabalhar neste projeto, como eu vos disse, desde 97.
e surgiu a necessidade de repensarmos este espaço. Este espaço, portanto, ficou aqui uma cratera em termos de exploração, deixada pela empresa, que em 86 teve de abandonar exatamente por problemas de falência, e, portanto, de 86 a 97, a Câmara de Viseu não sabia bem o que é que haveria de fazer aqui neste espaço, e, portanto, eu também ajudei um bocadinho a trabalhar nessa área. Foi chamado cá o professor Galopim de Carvalho, que é um geólogo extremamente importante e conhecido a nível nacional, portanto, é uma pessoa com um background fora de série, foi convidado a vir aqui a Viseu e, portanto, houve um trabalho de interligação entre a Câmara Municipal de Viseu e o Museu Nacional de História Natural, através do seu diretor, que era o professor Galopim de Carvalho, na década, portanto, nessa altura de 1997, e desenvolveu-se um trabalho para tentarmos encontrar aqui uma solução para este espaço. Surgiu a ideia da possível construção do Museu de Quartzo e da criação do Geomonumento de Santa Luzia, onde o Museu de Quartzo seria uma mais-valia, ou uma valência neste caso. O projeto, sim senhora, ganhámos o Prémio Nacional à Autarquia na área do ambiente ainda em 97, foi atribuído em 98, mas portanto, foi em 97 que foi candidatado, e portanto nós tínhamos um projeto que, portanto, abarcava a edificação de um espaço onde se fizesse memória, ao fim e ao cabo, de uma zona natural, de uma beleza natural ímpar que temos aqui no Monte Santa Luzia, mas que, portanto, o homem, infelizmente, danificou com o impacto ambiental negativo que foi criado aqui. Em termos geológicos foi muito bom, porque realmente nós temos possibilidade de ver aqui um corte geológico daquilo que aparece no interior da Terra, neste caso, e, portanto, nós temos aqui uma escarpa com cerca de 60 a 70 metros de altura, totalmente em quartzo. Portanto, o que vocês têm aqui na parte exterior do museu, portanto, naquela zona ali onde temos a lagoa, é um filão de quartzo leitoso, portanto, um quartzo filoniano, com cerca de 100 metros de extensão por 40 a 50 de largura, e que, em termos da Península Ibérica, é o maior, não sei, no mundo, se calhar, é um dos maiores, porque, normalmente, o quartzo aparece disseminado dentro de minerais, mas também pode aparecer com filões, pequenos filões, que podem ser centimétricos, decimétricos, métricos, mas aqui aparece com dezenas de metros, ou seja, em termos de património geológico, é uma mais-valia termos aqui este filão. Portanto, basicamente, em termos gerais, é isto. Nós estamos na unidade dos granitos, em termos da rocha principal aqui da zona de Viseu, e, portanto, este filão de quartzo que aparece aqui no Monte Santa Luzia, encontra-se encaixado nessa zona dos granitos, e, portanto, é um património que eu acho que é importante em termos geológicos nacionais e internacionais até, e, portanto, Viseu tem este benefício de ter aqui uma estrutura e um espaço que foi criado para dar, ao fim e ao cabo, resposta a esta necessidade ambiental de requalificar um espaço que esteve muitos anos degradado. O museu em si foi, portanto, apenas, de 97, como eu vos disse, começaram os primeiros trabalhos, apenas foi inaugurado em 2012. Porquê? Porque realmente houve aqui um processo de investimento, que tinha de haver investimento externo, é verdade, e, portanto, só em 2006 o ex-ministro, infelizmente já falecido, Mariano Gago, foi uma pessoa importante para desbloquear esta situação em termos de financiamentos também. Em 2006 começaram as primeiras obras de movimento de terras, portanto, ao fim e ao cabo, de edificação do museu, e o museu foi inaugurado em 30 de abril de 2012. Vamos fazer 6 anos, Vamos fazer agora 6 anos. Portanto, é um museu essencialmente mineralógico e geológico, portanto, virado para a parte da geologia e para a parte da mineralogia, exatamente dedicado a uma única espécie mineral, que neste caso é o quartzo. Porquê o quartzo? Porque realmente temos a parte mineral na sua exterior, temos o património natural aqui ao lado e, portanto, seria uma mais-valia nós termos aqui um edifício, neste caso um museu, que reportasse um bocadinho a importância do quartzo. O quartzo é hoje em dia um dos minerais mais estratégicos e mais importantes, utiliza-se em quase tudo, aparece com imensas variedades, desde o quartzo hialino, que é o transparente, o quartzo leitoso, o quartzo de ametista. Olha, não queres apontar aqui um bocadinho para aquilo que temos aqui alguns exemplares. Temos aqui, por exemplo, este aqui é o nosso quartzo leitoso, que aparece aqui no nosso Monte Santa Luzia. O quartzo leitoso não é muito fácil aparecer com cristalizações. Neste caso, o filão que temos aqui é um filão com uma grande densidade em termos de espessura, mas também com uma zona muito pouco cristalizada, portanto aparece esta massa homogénea que vocês conseguem ver. Temos aqui um característico quartzo hialino, portanto é o quartzo transparente, que realmente é em termos de qualidade sílica, porque a gente, quando está a falar em quartzo, estamos também a falar em sílica. Em termos da percentagem de sílica, é quase 100%, portanto, ou seja, o nível de qualidade sílica
que é obtido nos quartos. Normalmente o quartzilino é aquele que tem a maior percentagem da sílica pura. Temos aqui um exemplar, por exemplo, de uma amostra muito caricata, que é um quartzilino com wolfrâmio, neste caso é uma wolframite, portanto foi um minério que durante muitos anos foi estratégia a nível nacional, nomeadamente na década de 40, 50. E foi explorada aqui. E foi explorada em Viseu, não aqui no Monte, mas em Viseu, na zona de Bodiosa, na zona aqui perto de Boa Aldeia, portanto havia minas de wolfrâmio, na zona de Queiriga também, a zona da Bejanca, da zona de Bozela, portanto há aqui uma série de minas que nessa altura foram muito importantes em termos nacionais. Nós aqui no Museu do Quartzo, já comigo aqui como responsável, organizámos aqui em finais de 2015 uma exposição sobre o wolfrâmio que foi muito interessante. Consegui trazer aqui mineiros vivos ainda, tivemos aqui amostras de wolfrâmio que eram utilizadas, enfim, foi muito engraçado os utensílios. Temos aqui uma outra amostra muito sui generis, que é o nosso quartzo. Eu ajudo-te aí a pegar, porque este é o quartzo ametista, portanto é o quartzo lilás, portanto é um quartzo que tem a cor deste mineral. Que se usa às vezes muito É muito usado para adorno e para joalharia, portanto é um quartzo que em termos de determinadas utilizações não é muito bom, nomeadamente para a parte da indústria eletrónica, etc., que tem de ser um quartzo quase puro e essencialmente um quartzo sintético. Aquele quartzo mais puro. Exatamente, este. é o quartzo transparente. Este aqui tem a percentagem elevada de ferro 3+, e de manganês, que lhe dá também esta tonalidade. Portanto, a cor dos minerais também é derivada um bocadinho, entre aspas, de impurezas, ou seja, elementos químicos que entram na composição de quartzo e que depois lhes dão algumas tonalidades diferentes. Enfim, temos aqui o quartzo rosa, que é um quartzo também muito engraçado. Este quartzo, portanto, aparece na zona também aqui, muito da zona da Serra da Estrela. Aqui em Viseu, perto de Mangualde, aparecem alguns afloramentos de sátão, também pode aparecer. Eu, por acaso, numa das saídas que tive de campo há pouco tempo, num curso que houve aqui de professores de Geociências em outubro de 2016, acompanhei esses professores uma saída de campo aqui a uma pedreira aqui perto de Viseu e consegui encontrar um filão de quartzo rosa e realmente todos levaram quartzo rosa para casa, porque realmente é uma amostra também muito bonita. Tem a parte esotérica dos minerais também, que é muito engraçada, mas, portanto, este aqui é um quartzo também, um tipo de quartzo que aparece, quartzo rosa, ou róseo também, que é designado. Enfim, há uma série de quartzo que a gente poderia, o quartzo fumado, que é aquele mais negro, portanto, que é um que está com uma tonalidade já um bocadinho mais escura, que aparecem estas tonalidades ali mais negras, já tem a ver um bocadinho com a parte do quartzo fumado ou defumado, que é outro quartzo que aparece. Portanto, temos aqui um quartzo citrino, que ao fim e ao cabo é o quartzo mais amarelado, portanto, que aparece também com estas tonalidades, que também é muito usado na parte da joalharia, por exemplo. E, portanto, temos aqui uma série de... Temos aqui uma amostra que é do Monte Santa Luzia, esta é mesmo daqui, que tem o quartzo, portanto, com os cristais, como eu vos disse, isto é quartzo leitoso, aqui está cristalizado e tem esta capazinha aqui vermelhada, que é uma oxidação, ou seja, isto é hematite, a hematização do quartzo, que lhe dá este aspecto avermelhado. Não existe quartzo encarnado, existe quartzo. Infelizmente, a gente, sendo benfiquista, também a gente gostava que houvesse quartzo vermelho, mas não há. Disse quartzo encarnado, mas na verdade é um quartzo que tem a hematite, tem uma capa de alteração. Este caso, por acaso, é um quartzo daqui do Monte Santa Luzia, mas pronto, basicamente... O quartzo puro daqui de Santa Luzia é basicamente, esta amostra que vocês têm aqui, portanto, que vêm ali já algumas nuances de algum quartzo negro, mas basicamente é este que é o quartzo leitoso e que, ao fim e ao cabo, representa aqui o nosso filão. Nós estamos praticamente aqui a ter uma aula, mas para os nossos ouvintes ela pode ser ao vivo. E se pensam que isto é um museu como muitos outros, desenganem-se, porque podem vir e não pagam nada. Exatamente. É um museu, portanto, tem entrada livre. Nós estamos abertos de terça à tarde até domingo, portanto, fechamos às segundas e terças de manhã ao público. E, portanto, é um museu que, como eu vos disse, é um museu mineralógico com muita versatilidade em termos das utilizações do quartzo. O museu está dividido em 2 pisos. O primeiro piso, onde temos 6 núcleos,
dos quais a gente passa por várias etapas, desde como é que se formou o filão, portanto é muito interativo, tem uma parte digital uma componente muito forte, tem painéis a suportar a explicação de todos esses núcleos. Temos um segundo núcleo onde temos a parte do planeta Terra, onde as pessoas podem ver a importância também das rochas neste caso do quartzo. O quartzo, só para conhecimento, é o segundo mineral mais abundante da Terra. O grupo dos feldspatos ocupa cerca de 60% da representatividade dos minerais da Terra e o quartzo aparece com cerca de 16%. Portanto, é um mineral muito estratégico e muito importante. Depois temos também o núcleo 3, onde a gente explica um bocadinho o que é o mineral, quais são as características do mineral, a parte da cristalização. Uma substância, para ser considerada mineral, tem de ter várias características, tem de ser natural, tem de ser homogéneo, ter uma composição química bem definida. Enfim, temos de ter uma série de características que nos levam a que a gente possa caracterizar como mineral. Temos depois a parte da observação das propriedades dos minerais, onde vocês poderão ver no microscópio, portanto, e numa lupa binocular, não só um granito e os seus componentes, podemos ter lâminas delgadas onde vocês podem observar os vários minerais. Temos depois uma outra parte onde temos o chamado BI do quartzo, onde temos a descrição geral das principais características, e depois temos também... E não também... vais falar daquilo lá de cima, porque vamos falar mais daqui a pouco. Diz-me uma coisa... E temos a parte da exposição, pronto, exatamente, com os vários já lá vamos, que há ali um dado muito curioso que vamos falar na segunda parte. Há alguma música dedicada ao quartzo? Estás a fazer uma pergunta difícil. Não, por acaso acho que não há nenhuma música dedicada ao quartzo, mas acho que poderia até haver músicas, porque há músicas dedicadas ao wolframio, por exemplo, não é? Que foi aquelas músicas tradicionais que foram feitas pronto, quando na altura do minério havia músicas que estavam relacionadas com o wolframio. Por acaso o quartzo acho que não tem. Sei que há uma editora quartzo e há muita coisa de quartzo, mas canção acho que não. Olha, portanto, isto é perfeita surpresa, que eu não te perguntei antes. Eu costumo pedir aos nossos convidados uma música, uma das 3 músicas, aquelas músicas que podem considerar a música da sua vida. Tens alguma música especial que possamos ouvir nesta parte final Temos várias músicas. Temos o Hotel California dos Eagles. Pronto, ficamos com o Hotel California no final da primeira parte da Mesa do Canto. Voltamos para a segunda parte da Mesa do Canto. Há pouco, depois de ouvirmos os Eagles com o Hotel California, uma das músicas, esta foi a surpresa. Eu há pouco travei-te com a ABS e tudo para não falares de um T1 que está lá em cima, não é? Exatamente. Que achei muito curioso e se calhar todos nós devíamos, e este é o desafio, para virem aqui ao museu e ver um T1 para perceberem o que é que nós temos em casa todos os dias e que usa estas preciosidades. Exatamente, Zé Luís, é assim, nós de facto na parte superior do museu, como eu vos disse, estava dividido em 2 pisos. A parte de baixo, portanto, completava, só para terminar a ideia do espaço inferior, temos uma exposição com várias espécies de quartzo, portanto, vários minerais de quartzo, de várias cores, várias formas, porque o quartzo, como eu vos disse, tem uma panóplia de cores e de variedades imensa, desde os macrocristalinos, que têm a ver com os quartzos ametistas, com os quartzos ilinos, os quartzos rosas, os quartzos verdes, enfim, uma série de quartzos que vocês podem ver, mas também microcristalino com as calcedónias, com o jaspe, com o sílex, com as opalas, portanto, coisas que vocês se calhar costumam ouvir e que no meio da geologia, da mineralogia é uma situação normal, mas que vocês aqui no Museu do Quartzo poderão observar exemplares bastante bonitos e, portanto, exemplares de museu, neste caso, portanto, com uma qualidade muito grande. Paralelamente temos uma parte inferior também, na parte do piso inferior temos a parte das aplicações do quartzo, onde nós poderemos demonstrar a imensa variedade de aplicações que o quartzo tem, desde a joalharia à própria indústria química, a utilização de silicones, a sílica gel, o carboruno, portanto discos de corte, enfim, o silício metal também, que utiliza também na parte dos transistores, enfim, a fibra óptica, os painéis solares, portanto, tudo isso são grandes aplicações hoje em dia, nomeadamente que também utilizam uma parte de quartzo sintético,
sabes, o quartzo sintético resulta da necessidade de utilização de um grau elevado de pureza da sílica e que só é obtida a partir do quartzo hialino. Portanto, e o hialino, como não há assim tanta quantidade na natureza, o homem teve necessidade de se adaptar, então tentar sintetizar em laboratório o quartzo sintético, que hoje em dia é utilizado na fibra óptica. Trocam outras coisas também, não é? Não, chamei a atenção que, nomeadamente no Brasil, acontece muito haver, portanto, o quartzo ametista é um mineral que aparece em grande abundância no Brasil, é uma espécie, portanto, que aparece bastante, normalmente em geodes, portanto, naqueles quase ovos cristalizados, e que depois, muitas vezes, utilizam de uma forma, um bocadinho, se calhar, enganosa, que tentam, conseguem transformar o quartzo ametista em quartzo citrino através de um aumento de temperatura, de uma cozedura, ao fim e ao cabo, a cerca de 600 graus, e, portanto, praticamente eles conseguem, muitas vezes, obter quartzo citrino a partir do quartzo ametista. Ou seja, há quartzos citrinos naturais, naturalmente. O quartzo citrino natural normalmente tem um tom mais amarelado, esverdeado, mais quase limão. Este quartzo mais acastanhado é um bocadinho esta situação, a derivação de um quartzo ametista. Voltando ao T1. Portanto, nós, no nosso dia-a-dia, damos um pontapé numa pedra, num mineral? Num mineral qualquer que usamos todos os dias em casa. Ou os meninos gostam de andar nos skates, por exemplo. Exatamente. Portanto, nós na parte superior do museu temos então um dos espaços que para nós é a nossa coqueluche, que é um espaço que a gente chamou a Tua Casa, o Teu Reino Mineral, onde as pessoas podem confrontar exatamente com um T1. Nós temos um T1 ali montado, com uma sala, com a casa de banho, com a cozinha, com o quarto, onde o que é que a gente quis transmitir? Quisemos transmitir que todos os objetos que nós temos em casa são constituídos por minerais. E então nós o que é que fizemos? Identificámos cada um desses objetos que temos em casa, o CD, o televisor, o copo, o prato, o garfo, enfim, a escova dos dentes, a pasta dos dentes, todos esses materiais que são utilizados no nosso dia-a-dia, e nós identificámos com os minerais que lhes estão associados e com a composição química desses minerais. Portanto, é uma coisa muito engraçada das pessoas visitarem, porque é uma das coisas que mais relevo e de engraçado as pessoas saem daqui do Museu do Quartzo, é com essa situação do nosso T1 lá em cima. Olha, qual é a mensagem, se te lembras, também não te pedi para ires ver isso, tens ali o livro de honra à entrada ou à saída, como quiserem. Qual é aquela mensagem que lá tem, que te marcou mais, sendo que, e nós quando chegámos, tinhas aqui visitas, gente que veio da Figueira da Foz, já cá estiveram estrangeiros. Muitos estrangeiros. Qual é aquela mensagem que lá tens que mais animada? Como é que tenho várias, como deves imaginar. Já percebeste que eu tenho um gosto especial por este espaço? Sim, isso, até porque estou envolvido desde o início, mas é assim, uma série delas que me marcaram, mas uma delas, por exemplo, marcou-me um menino de 5, 6 anos que quis também deixar a marca dele no livro e diz que o museu era único e que era a melhor maravilha do mundo que tinha visto. Portanto, um miúdo com 5, 6 anos, reproduzir essa mensagem é importante. A outra mensagem que também me marcou muito foi o bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Carlos Matias, que ao fim e ao cabo esteve aqui numa visita da Ordem e que me deixou uma mensagem muito importante a mim, ao museu, mas personalizou também na minha pessoa, e que disse que achava que o Museu do Quartzo era um dos museus mais bonitos que tinha visitado em termos didáticos e pedagógicos, e que associava muito bem a ciência à própria engenharia, e neste caso a geologia, e que fez um agradecimento pessoal pela forma como eu também os acompanhei na visita, mas como eu lidava com o meu museu, entre aspas. Eu achei piada porque ele caracterizou um espaço que, claro que não é meu, é da Câmara do Céu de Viseu, mas que ele disse que sentia, que via que eu tinha algum sentimento muito forte e muito grande por este espaço e que realmente reconhecia que eu vivia isto como se fosse o meu museu. Portanto, é uma frase que eu achei engraçada, que ele, portanto, transcreveu e que, portanto, entre outras, não é? É bom dizer, porque eu lembro-me na altura...
já o referiste no início desta nossa conversa, a perseverança também que o Dr. Américo Nunes teve. E ele tinha um gosto especial por isto. A minha pergunta, se calhar das mais difíceis que te vou fazer hoje. A cidade de Viseu tem a noção da riqueza que tem aqui? Tem a noção da importância que este museu tem nesta área? Zé Luís, vou ser sincero contigo, penso que não. Penso que Viseu tem muito a descobrir com o Museu de Quartzo. Há muita gente de Viseu que ainda não conhece o Museu de Quartzo, por incrível que pareça. Portanto, o museu que está a 5, 6 km da cidade, temos indicações de placas a dizer Museu de Quartzo. Eu, mesmo que não fosse da área ou interessado, acho que só pela curiosidade, acho que as pessoas deviam vir, e quem vem, te digo, que volta e gosta. Não conheço ninguém que chegasse aqui e que dissesse não gostei do museu, fiquei surpreso. Não, as pessoas vêm, gostam, ficam admiradas como é que é possível estar aqui um espaço destes. E aquilo que eu digo, e é um desafio também que eu lanço, é que as pessoas de Viseu que realmente venham ao Museu de Quartzo, porque realmente o Museu de Quartzo é um espaço fantástico em termos da imagem, em termos daquilo que temos na realidade, de um património natural que temos aqui no Monte Santa Luzia. O Monte Santa Luzia tem muitas potencialidades, como sabes, tem uma vista fantástica sobre a cidade. Tem sobre a Serra da Estrela, e já agora deixa-me interromper, até porque a Mesa do Canto é emitida na RCI de Viseu e também na RCS de Ceia, e portanto estamos a falar aqui numa vasta região. Plano de atividades para este ano. Sei que tens aí algumas coisas, e sendo Viseu a capital internacional de folclore neste ano, houve um desafio assim particular para esta área. Eu sei que vou furar um bocadinho a tua. Não houve, portanto... O Jorge Sobrado com certeza não me vai levar. O nosso vereador da Cultura, portanto, o Dr. Jorge Sobrado, que recentemente agarrou a variação, fez um desafio a todos os museus municipais, incluindo o Museu de Quartzo, de tentarmos realmente transmitir uma imagem muito boa sobre portanto, a égide de Viseu, cidade europeia de folclore, e portanto lançou-me também um desafio para tentar associar aqui o Museu de Quartzo a essa área do folclore, e portanto vamos tentar fazer aqui uma exposição relacionada com os minerais e o folclore, ou seja, vamos tentar aqui em conjunto desenvolver um projeto em que a minha ideia será sempre, da mesma maneira que vocês perceberam que os minerais estão presentes em quase tudo, os minerais também estão presentes nos trajes, nos adornos, nos instrumentos musicais, nos instrumentos de trabalho. Portanto, tentar fazer aqui uma ligação daquilo que são os utensílios e os materiais utilizados no folclore, porque o folclore não é só rancho folclore, como sabes, portanto, tem a ver uma tradição, é uma cultura, e portanto tem uma série de materiais que estão relacionados, e a ideia é tentarmos fazer aqui uma exposição onde a gente veja a importância que os minerais têm na presença e na confecção desses objetos e desses materiais. Por outro lado, também associado ao folclore, iremos promover também aqui um espetáculo com vários grupos de música tradicional, não só rancho folclórico, mas também grupos de Zé Espereiras, enfim, aqui também no exterior do museu, porque temos um espaço bastante agradável, isto na égide de Viseu, cidade europeia de folclore. E depois, ao longo do ano, vamos ter aqui sempre alguma coisa interessante para os vizienses e todas as pessoas que nos visitam Viseu virem aqui ao Museu de Quartzo. Vamos começar aqui, portanto, na altura de março, em princípio vai ser no dia 24, vamos ter aqui uma conferência muito simpática e uma pequena homenagem que vai ser feita também a uma personalidade nacional e internacional, que é o engenheiro Simões Cortês. Foi ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, é professor catedrático de Coimbra e da Universidade do Porto, uma pessoa com uma capacidade imensa, ele é engenheiro de Minas, e, portanto, a coisa mais engraçada que me fez também trazê-lo cá foi que o engenheiro Simões Cortês, em 1960, fez os estudos prévios para a futura pedreira de Santa Luzia, ou seja, ele em 1960 estudou aqui o jazigo do quartzo, que ainda nem sequer estava explorado, e portanto será uma pessoa que vai trazer uma mais-valia, um background muito grande
a sua vinda aqui a Viseu. Paralelamente virá também o professor Machado Leite, portanto, que irá acompanhá-lo e também irá fazer uma pequena palestra. Portanto, no dia 24 de março teremos aqui esta conferência e essa homenagem. Em abril teremos também, portanto, no dia 30 faremos portanto, o aniversário do museu, o sexto aniversário, portanto, do Museu do Quartzo, e vai coincidir, em princípio, com a apresentação de uma exposição sobre os dinossauros. Pronto, que virão a Viseu, virão ao Museu do Quartzo, neste caso. E depois haverá muitas outras haverá muitas mais. Deixa-me só, Zé Luís, concluir aqui uma que eu acho que é importante a nível portanto, da nossa programação, para além de uma outra palestra que vai haver sobre o lítio, que é um mineral hoje em dia muito estratégico, e eu acho que é muito importante nós também darmos a conhecer as potencialidades desse mineral e desse recurso que, apesar de ainda não ter sido começado a explorar, já tem os dias contados. Ou seja, o lítio não temos lítio há mais de 40, 50 anos, portanto, vai ser mais um desafio. Vai ser uma discussão que vai ser engraçada, mas, portanto, em setembro temos um momento também muito importante, entre outros. Portanto, em julho vamos ter aqui associado também em Viseu, como sabes, portanto, o encontro da Europeia, portanto, no âmbito da cidade europeia de folclore, e portanto de 25 a 29 irá haver aqui grupos em Viseu, cerca de 5.000 praticantes que virão a Viseu, de todos os grupos folclóricos da Europa, mas portanto em setembro iremos ter, como sempre, mais uma feira dos minerais, que é um momento muito simpático. Vamos ter a 7ª Feira dos Minerais, gemas e fósseis, onde vão haver vários expositores, portanto, várias pessoas que vão comercializar minerais. As pessoas poderão adquirir os seus minerais, os pequeninos, os grandes, amostras, sei lá, pulseiras, tudo que seja situações ligadas, bijuteria ligadas à parte mineralógica, mas também vamos desafiar fazer uma pequena conferência sobre o ouro, que é um tema também muito interessante. Portanto, vamos ter várias coisas ao longo do ano. Vai haver aí garimpeiros, não é? Vamos ver. Olha, uma questão ainda, antes de te levar para uma outra área que não tem nada a ver aqui com o Museu do Quartzo. A região é rica em minerais e até que ponto é que é possível a sua extração? É assim, Viseu. Estamos a falar de Concelho de Viseu, Distrito de Viseu. Estamos a falar da região. Da região de Viseu. É assim, Viseu é muito rica em minerais, é verdade. Nós tivemos grandes explorações até há pouco tempo, nomeadamente na zona de onde tu és natural, Sátão, não é? Portanto, tivemos lá a Padeira da Assunção, que foi uma padeira muito importante. A Felmica extraiu bastante material de lá. A zona de Mangual também tem várias pedreiras. Viseu tem várias pedreiras associadas, nomeadamente ao granito, porque é assim, nós temos também localizar, quer dizer, a zona mineralógica poderá ser uma exploração relacionada com rochas. As rochas é um conjunto de minerais, ao fim e ao cabo. O granito é uma pedra que é muito utilizada hoje em dia na parte também da construção civil e noutras utilizações. E na ornamentação. E, portanto, será a zona de Castordeira, a zona de Fornos de Algodos, enfim, temos muitas pedreiras importantes ainda em elaboração, algumas, e, portanto, é assim, eu acho que nós temos recursos geológicos, neste caso minerais, para podermos extrair aqui na zona de Viseu, inclusive o lítio, como estávamos há bocado a falar. A zona de Mangual é uma zona bastante rica em lítio também, e, portanto, normalmente o lítio, isto falando aqui um termo um bocadinho geológico mais trabalhado, normalmente o lítio também aparece associado aos pegmatites, ou seja, são granitos onde aparecem zonas de minerais mais desenvolvidos, portanto, e que normalmente o lítio, neste caso, aparece associado a uma mica, que chama-se lepidolite. Há outras micas, mas a mais habitual é essa. E, portanto, é assim, o lítio é um mineral estratégico, o wolframio foi um mineral estratégico, enfim, o quartzo é um mineral estratégico, portanto, temos aqui várias potencialidades que poderiam ser alvo de exploração. Claro que tudo isso está relacionado com os impactos ambientais e com os licenciamentos, enfim, isso já leva a outra... O quartzo é que andou muito depressa, o relógio de quartzo é que andou muito depressa. Sim, é uma das aplicações, é o relógio, exatamente. E já estamos praticamente no final. Antes de pedir a música com que vamos fechar esta emissão, vou tirar da tua zona de conforto, que é tudo isto está aqui atrás, para falar numa outra área que também te é particularmente grata, até porque jogaste futebol. Como é que olhas hoje para o futebol e para o Académico de Viseu?
É verdade. Onde jogaste? É verdade, Zé Luís, e tu conheces-me já desde esse tempo. Joguei exatamente, fiz 9 anos no Académico, fiz as camadas todas. Joguei com o Carlos Alhinho, portanto, como treinador. Apanhei o Marito, o Nelito, o Tony, enfim, uma série de pessoas que jogaram comigo durante vários anos no Académico também. O Kim, que é um dos meus melhores amigos, o Kim Travanca, como a gente chamava. Sim. E portanto o Grande Kim, o Académico para mim sempre foi um meu clube de coração e de paixão, como deves imaginar, desde os iniciados aos juvenis, aos júniores, aos séniores, antes de ir para Coimbra estudar. Mas realmente, quer dizer, eu vejo que a cidade está um bocadinho afastada, penso eu, do Académico. Não sei, isto talvez porque as pessoas se calhar, não sei, não aparecem, não faço ideia bem também se será só a cidade que se tem de aproximar do Académico, se tem de ser o Académico a aproximar-se da cidade. Ou falta a Primeira Liga? Diz, desculpa. Ou falta a Primeira Liga? A Primeira Liga também é assim, a gente também estamos a falar, mas claro que a Primeira Liga iria mudar radicalmente a maneira de estar, se calhar, dos vizienses e das pessoas, porque realmente as pessoas encaravam a ida ao futebol de outra forma. Mas eu também recordo, e tu sabes desse tempo, quando eu era miúdo, o Académico estava na segunda ou na terceira divisão e a casa estava sempre cheia. Havia um amor muito grande ao Académico, havia uma carolice, havia um sentimento de academista, de CAF, e que eu não sei se neste momento as pessoas e os vizienses se revêem em algumas situações. Portanto, é assim, eu acho que todos nós gostaríamos, eu adorava que o Académico estivesse na primeira, naturalmente, ou que seja um clube sólido e que tenha alguma qualidade, mas também sinto que terá de haver uma proximidade, se calhar mais, das pessoas que também estão no Académico para trazer as pessoas ao futebol. Penso que haverá aqui uma necessidade de todos, se calhar, trabalharmos em conjunto para que realmente a cidade seja grande. Realmente é uma pena não termos um clube na primeira divisão, e Tondela aqui tão perto tem um clube na primeira divisão, portanto, quer dizer, acho que era importante para a região centro termos Viseu e o Académico na primeira, neste caso da Primeira Liga, mas será alvo de uma situação diferente, não é? Olha, a minha pergunta é, porque vamos mesmo para o final, tens a paixão pelos minerais, tens a paixão pelo futebol, a música também é uma paixão ou é assim uma... É uma paixão, Zé Luís, e tu sabes disso, já me conheces há alguns anos. A paixão da música, para mim, a música transmite-me paz, transmite-me serenidade, e a gente associa sempre a paz, a música a momentos, não é? Portanto, a música também nos traduz um bocadinho coisas que a gente passou. E porque temos mesmo que ir para o final, e antes de pedir para nos indicares a música com que vamos fechar esta emissão, quero agradecer-te ter-nos recebido aqui no teu espaço, com aspas naturalmente, porque foi uma excelente lição e eu confesso, e vou confessá-lo no final, é a primeira vez que eu estou aqui. Espero que voltes. E vou voltar com certeza, porque se calhar depois de virmos a primeira vez vamos encontrar aqui muitos motivos para voltar. Quero agradecer ao Rafael que está daquele lado também, a estar aqui, porque isto só é possível se ele quiser, não é? Porque ele é que tem ali o dedo que pode ligar ou desligar o botão. Qual era a música com que querias fechar? É aquela que me falaste quando estávamos no intervalo. Que foi aquele primeiro disco que eu comprei em 1972. Exatamente. É essa? Exatamente, Rolling Stones, Angie. Angie com os Rolling Stones para fechar. Adelino, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa visita e boa sorte também para a RCI e para continuarem com estes programas e com este tipo de informação que realmente é muito importante para a comunidade vizinhense e toda a gente que nos ouve, vocês também participarem neste tipo de trabalhos. Pronto, a Mesa do Canto regressa para a semana.